Olá, senhoras, olá, senhores. Eu saúdo a todos com a paz de Cristo. Muito obrigado. Você sempre aqui curtindo, sempre compartilhando. Sou muito grato, pessoal, você que curte e compartilha. Me ajuda a levar a nossa voz, a verdade para todo o Brasil. Eu sei que muitas vezes você não concorda muito com o que eu falo aqui, mas eu sempre procuro falar, pessoal, dentro das possibilidades. Eu não vou ficar enganando ninguém aqui. Eu vejo tantas pessoas enganando as outras, falando de coisas que supostamente poderia acontecer, que na verdade não é possível, né? Não é possível. Claro, Deus é possível fazer qualquer coisa, mas dentro da possibilidade do homem, tem coisas que não são possíveis. E eu vejo muita gente sendo enganado. Então eu procuro esse canal desmistificar, trazer sempre a verdade para você, tá bom? Veja bem, deputado bolsonarista, esse é bolsonarista mesmo, tá? Esse Gilvan, é Gilvan o nome dele, pessoal? É Gilvan mesmo, né? O nome dele é Gilvan da Federal, né? Esse cara, ele é aquele emblemático. Ele vai para as sessões na Câmara, pessoal, com uma bandeira assim em cima do ombro. Você já viu? Você lembra dele, né? Ele usa uma bandeira do Brasil no ombro. E ele desafiou Flávio Dino, tem uma treta aí rolando aí, tem uma treta rolando aí. Eu vou falar para você agora. O deputado federal Gilvan da Federal, ele é do PL, pessoal. E ele é da onde? Ele é aqui do meu estado, Espírito Santo. Ele mora aqui no meu estado, que participou da manifestação pró-armas neste domingo. Lembrando que essa manifestação pró-armas, toda vez que você vê pró, pessoal, é a favor, tá bom? Pró-governo, pró não sei o quê, é a favor. Então, nessa discussão, nesse manifestação, melhor dizendo, houve também aquela fala do Eduardo Bolsonaro e que tem deputados que já pediram a cabeça dele, né? Para caçar ele e um monte de coisa. Daqui a pouco vai vir multa, vocês vão ver o que vai acontecer, igual que fizeram com o André Valadão, né? Mas vamos lá, vamos lá. É em Brasília, né, que aconteceu lá em Brasília. Pessoal, eu já gravei um vídeo falando do Eduardo Bolsonaro, tá bom? Já falei e já expliquei sobre aquela fala dos professores, tá bom? Espero que você assiste aí, tá bom? Então vamos lá. Mandou uma ameaça ao ministro da Justiça, Flávio Dino, né? Justiça e Segurança Pública. Ele disse bem assim, eu abro aspas, vem tomar a minha arma se você é homem, fecho aspas. O vídeo foi revelado aqui pelo jornal O Globo, no protesto do qual Gilvan participou, outra ação violenta ocorreu. Né? Aqui o site está falando. O também deputado Eduardo Bolsonaro comparou professores a traficantes. Né? Eu já expliquei sobre isso, né, pessoal? Já expliquei. É porque a mídia tira o conservador, aquele que quer induzir, melhor dizendo, né? Que tem ideologias. Não, e aí as pessoas estão assim falando: o Flávio comparou o professor a fulano. Eu já expliquei sobre isso, né, pessoal? Aquele professor que quer doutrinar o seu filho, diferente, né? Doutrinar. Então não é o professor com aquele adjetivo, né? É igual eu sou advogado. Eu sou advogado. Se eu me associar a bandido, eu serei um bandido também, né? Então, sim, advogado, porém, né? Juiz que vende sentença, mesma coisa, né? Então, é mais ou menos por aí. Muita gente interpretou de uma maneira de uma forma, outra interpretou de maneira de outra, né? Vamos lá, vamos dar sequência lá. E segue, né? O Eduardo disse bem assim, né, pessoal? Vamos lá. Não tem diferença de um professor doutrinador, e aí eu vejo muita gente tirar o doutrinador e falar assim, professor a traficante. Não, existe o doutrinador no meio, né, pessoal? O doutrinador é um traficante de drogas que
tenta sequestrar e levar seus filhos para o mundo do crime. Talvez o professor doutrinador, de novo, seja ainda pior, que ele vai causar discórdia dentro da sua casa, enxergando aqui opressão em todo tipo de relação. Ele vai falar que o pai oprime a mãe oprime o filho e que a instituição chamada família tem que ser destruída. Disparou aqui o deputado, né, pessoal? Isso aí todo mundo viu aí. Escreve para mim aí se você achou que foi exagerada a fala do deputado ou não, né? Eu falei, né, pessoal? É porque comparou, o traficante, blá, 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 né, pessoal? Eu consegui entender a fala do deputado. Eu consegui entender. Respeito, claro que eu respeito, mas eu quis dizer o seguinte, pessoal. É aquele professor que ele recebe, né, para poder, ele foge do conteúdo da aula. Eu vejo muitas gravações que chegam, professor em horário de aula, querendo doutrinar o seu filho, falar de uma outra coisa que ele não é pago, não recebe para. Aliás, ele recebe para não fazer. Ele recebe para não fazer, que é as matérias. E aí começa uma discussão. A pessoa fala, por exemplo, do Lula lá na frente, o bolsonarista lá atrás, ele vai. Opa! Ou fala do Bolsonaro aqui, o do Lula fala lá. Porque esses dois têm votos, pessoal, em todos os lugares do Brasil, né? A quantidade eu não sei, eu estou falando que existe, né? Que existe sim, né? Todo mundo vota em um, vota em outro, isso é problema de cada um, né, pessoal? Então, se for puxar um assunto desse em uma sala de aula, pessoal, isso não cabe, né? Não tem grade para dizer que essa graduação, não existe isso, né? Política. Espero que não esteja, porque vai dar pancada na sala de aula, porque tem gente que é Lula, tem gente que é Bolsonaro. Eu tenho um amigo que ele é advogado também, estudei com ele 5 anos, hoje ele é advogado. Ele tatuou aqui uma frase do PT e fez uma estrela do PT no antebraço aqui. Se alguém falasse do Lula na sala de aula, o nome dele é Del Moraes. Um abraço para o meu amigo Del. Se alguém falasse do Lula na sala de aula, pessoal, era arrumar encrenca com ele, era briga, até hoje, é briga na hora, né? Então, para você ver, isso aconteceu comigo na sala de aula, né? Então, aconteceu de eu presenciar pessoas assim, né, pessoal? Não aconteceu briga nem nada. Mas naquela época também, que eu estudei, não faz muito tempo não, não tinha também, né, pessoal? Não se falava Bolsonaro era deputado na época, nem pretendia disputar. Hoje mudou, hoje a coisa mudou. Você vê que hoje as salas de aulas, pessoal, é área de trabalho, família, os grupos, pessoas bloqueando as outras, saindo do grupo. Então, hoje é um assunto. Então, o que o Eduardo quis dizer é exatamente isso, né? Do professor tentar doutrinar, né? O pai, eu te dar um exemplo aqui. E veja bem, eu não estou aqui contrário a nada. Você faz da sua vida o que você quiser. O pai chega em casa e fala assim: filho, ó, você, né, vai casar com uma mulher, vai ter filhos, eu quero 2 netinhos. Te dar um exemplo, hein? Tá. O filho vai para a escola, chegando lá, aquele certo professor fala assim: não, seu pai está errado. É, não tem esse negócio de filho, de neto. Quem escolhe isso é você. Você que vai escolher se você vai querer menino ou menina. Aí o menino volta para casa. Fala assim: pai, mãe, o professor falou comigo que eu acho que eu não vou dar netinho em vocês, não, hein? Acho que não. O professor falou comigo que hoje eu tenho que escolher depois, quando eu crescer, eu não sei o quê, menino, menino. Deu para vocês entenderem? Eu citei aqui um exemplo, tá, pessoal? Um exemplo. O professor, ele é pago para isso? Não, não, não. O professor, ele é professor de matemática, português, sei lá. Agora, ele não é pago para isso. Deu para você entender?
Agora, a individualidade de cada um, mas doutor, e se os pais falarem para o filho, vamos mudar agora, vamos mudar. Agora é que vai complicar, vamos mudar. Então, os pais falam para o filho, filho, você, quando crescer, você vai escolher se você vai querer menino ou menina. Chegando na sala de aula, o professor fala assim, não, você tem que escolher menina. Veja que eu mudei agora. Neste caso, o professor, ele está errado ou está certo? Veja, o professor agora ele está fazendo o papel do pai que eu falei antes. Mais uma vez, não tem que se falar em certo ou errado aqui. O professor, ele não é pago para isso, né? Ele não tem que falar que o menino tem que escolher menina, menino. Não. Ele não é pago para isso. É outra situação, tá? É outro, não tem que se meter nisso. Os pais é que vão educar a criança. Problema dos pais. Ah, doutor, mas a Bíblia fala assim, papá. Pessoal, eu não vou me meter na família de ninguém. Da porta para dentro, a família faz aquilo que quer. Eu cuido da minha família, que já me dá um trabalhão danado. Brincadeira. Amo a minha filha. Agora, a família dos outros. Então, o Flávio, pessoal, o Eduardo, perdão, sempre troco, o Flávio é senador. O Eduardo, ele quis dizer exatamente isso, e ele não explicou isso lá. Então, ficou o professor não sei o quê. Não, 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 não. É esse professor que tenta desqualificar aquilo que o pai, os seus pais, ensinam em casa, né? Ensinam em casa. Eu tenho aqui no meu estado um senador que ele, acho que ele tem 2 filhos, o nome dele é Fabiano Contarato. Fabiano Contarato, né? Um abraço para ele. Eu trabalhei no Detran e ele era chefe geral na época que eu trabalhei. Ele é senador da República. Ele, ele é casado com um homem e ele tem acho que 2 filhos. 2 filhos. Tranquilo, tranquilo. Aí vamos imaginar, o filho, eu te dar um exemplo, ele é petista, ele é do PT. Isso quer dizer o quê? Nada, pessoal. Problema dele. Problema dele, a família dele. Aí vamos aqui imaginar, o filho dele vai para a escola. Ainda são pequenos. Chega lá, o professor fala assim: não, não, os seus pais estão errados. O seu pai tinha que casar com uma mulher. Tá certo, professor? Claro que não, pessoal. A vida é dele. Ele faz da vida dele aquilo que ele bem entender. Se as crianças estão sendo bem tratadas, estão sendo educadas, qual o problema? Quem que vai se meter, pessoal? A gente vê aí o casal, talvez moderno, que é homem e mulher, e vê filhos sendo massacrados pelos pais. Então, se tem uma criança que está ali no seio familiar, bem tratada, problema deles, pessoal, problema deles. Então, o que eu quero dizer com isso tudo é, o Eduardo quis dizer exatamente isso, né? É o professor doutrinador. A Damares, quando ela era ministra de Bolsonaro, teve muito esse problema, né? Ela falava menino, menina, azul, não sei o quê, né? Ela exatamente isso. A maioria das famílias brasileiras pensam dessa forma, pessoal. Menina rosa, menino azul, né? Aquela coisa de revelar o sexo da criança, né? Teve até um caso emblemático que o pai ali soltou, né? Tinha uma cachoeira e a mãe ficou, acho que lá embaixo. Aí o pai jogou um líquido na cachoeira azul. Aí desceu. Aí a mãe estava lá embaixo. A água ficou azul, é menino. Foram até multados por isso, né? Foram até multados que não pode jogar aquilo, produto químico lá na água. Não faça isso. Mas eu vejo o tempo inteiro, né? É isso, é exatamente isso que fala. Menino azul, menina rosa. Então, existe uma outra ideologia que querem tirar isso, né? Pode ver que até mesmo no documento oficial vai acabar esse negócio de masculino, feminino, né? Vai acabar, né? Então, pessoal, nós temos hoje que se apegar muito a Deus, a nossa família, conversar muito com a nossa esposa ou esposo, filhos, conversar, pessoal, e tentar, pessoal, tentar
ainda, nós somos de uma geração mais antiga, tentar nós nos atualizarmos com a nova geração. A nova geração. Seria como a gente tivesse ali um celular tijolão até hoje. E aí eu pegava um iPhone e dava, né? Porque agora você vai usar isso aqui. Meu Deus, como é que eu mexo com isso? Exatamente. A nossa cabeça, pessoal, eu sei que muitos de vocês também têm a minha idade, ou um pouco mais, um pouco menos. Eu estou com 44. Então, nós somos lá de trás, pessoal, educado na varinha de goiaba, né? Na varinha de goiaba. Ai, 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 se alguém falasse lá na época lá que menino ia casar com menino lá atrás, minha professora saudosa, dona Neuza, da quarta série. Ai, 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 eles tinham vergonha até de fazer. Isso não existia. Então hoje nós temos que começar a entender que mundo é esse que nós estamos vivendo, meu Deus, né? E ver o que a gente fala também, porque uma hora a gente quer aloprar, a gente quer ficar doido, chega, eu não quero mais isso, eu alopro. E isso acontece com deputado, com senador, comigo, com o presidente, com o ministro. É complicado, pessoal. E nós temos que tentar entender essa nova geração chegando. É o que? A classe Z agora, sei lá. Né? Chegando aí, essa molecada, esse povo novo chegando. A minha filha tem 4 anos, às vezes ela fala certas coisas comigo em casa que eu fico, meu Deus do céu, gente. Eu me imagino com 4 anos, quando eu tinha, né? Totalmente evoluído. Minha filha, com 4 anos, ontem falou comigo que quer um iPhone 14. Eu falei, meu Deus do céu, minha filha, onde você ouviu isso? Né? Então, para você ver como é que está a geração. Não foi eu que falei, não foi eu. Né? Então, meus amigos, eu quis dizer foi isso. Voltando no assunto do Gilvanda Federal e o Flávio Dino, que é o tema da noite, eu fugi um pouco aqui, que eu gosto de conversar com vocês. E o povo está compartilhando aí, se inscrevendo e curtindo. Muito obrigado. Então, meus amigos, eu quero dizer para vocês o seguinte: vamos ter fé em Deus, tá bom? Somente Ele, pessoal. Somente Ele para salvar o Brasil e o mundo, que não é só Brasil, não, ok? Não é só Brasil, é o mundo inteiro, tá bom? Forte abraço, fica todos com Deus estou indo embora.